Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo ao programa Consultório dos Sonhos. Aqui eu ensino psicólogos e psicanalistas a dominarem o diagnóstico psicanalítico, se transformando em especialistas na interpretação dos sonhos. Eu sou o psicanalista Leonardo Della Páscoa e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre aprender a usar o raciocínio clínico, o pensamento clínico na psicanálise antes de querer diagnosticar as estruturas do paciente, certo? Então, eu preparei uns slides para a aula de hoje para quem está assistindo no YouTube vai poder acompanhar, quem está assistindo no Instagram vai poder ouvir todo o conteúdo, mas não vai ver os slides que eu vou estar compartilhando aqui no YouTube, certo? Então, vamos começar direto com o assunto da live de hoje, né? Que começa assim: o que é, então, esse raciocínio clínico, o pensamento clínico para a psicanálise? É um processo cognitivo através do qual, seja o psicólogo como o psicanalista, são capazes de esclarecer o diagnóstico correto da estrutura do paciente e propor uma conduta adequada frente a um problema clínico encontrado. Então, o psicólogo e o psicanalista vão usar a sua mente, usar os seus mecanismos cognitivos para poder entender o que está se passando internamente dentro da mente do paciente, para poder, então, fazer um diagnóstico da estrutura desse paciente e traçar um plano terapêutico adequado, com a técnica adequada para trabalhar com aquele tipo de personalidade e poder fazer um manejo específico que faça com que esse paciente conheça mais seu próprio funcionamento, a maneira como ele lida com as próprias pulsões, a maneira como ele internalizou os próprios objetos internos, a maneira como ele se relaciona com os outros para poder resolver os seus problemas emocionais. E isso se dá na relação terapêutica com o terapeuta, com o analista, com o psicólogo que trabalha com a psicanálise, usando a interpretação dos sonhos como ferramenta para confirmar o diagnóstico do paciente e também para poder tratar em profundidade os conteúdos inconscientes, pré-conscientes desse paciente, fazendo com que ele possa parar de sofrer, enfrentar a dor que ele está sentindo, pensar sobre essa dor de uma maneira suportável para poder modificar a qualidade dessa dor, dessa sua angústia e liberar a energia que ele está investindo nos seus sintomas para poder produzir, para poder voltar a viver e para poder tocar sua vida adiante com criatividade, exercendo plenamente a sua sexualidade, tendo mais gestão sobre a própria agressividade, a própria pulsão de morte. Um exemplo disso é um paciente com estrutura psicótica. Quando a gente está diante de um paciente assim, a gente tem que pensar, diferente de como faz na psiquiatria, quais são as defesas primitivas que esse paciente está usando. Aquelas defesas primitivas que são próprias da posição esquizoparanoide, conforme a Melanie Klein falou para a gente, que nos ensinou, né? E essas defesas, preferencialmente, vai estar falando da clivagem, vai estar falando da dissociação, da cisão, e também da identificação projetiva usada de modo hiperativo, né, que são mecanismos de defesa próprio do bebê, né, porque o paciente com uma estrutura psicótica, ele afetivamente, ele não está funcionando de um jeito adulto, de um jeito maduro. Ele funciona de um jeito bastante primitivo, bastante comprometido. Tanto os seus aspectos cognitivos como emocionais podem estar bastante prejudicados. E mesmo quando o paciente tem os seus processos cognitivos e de pensamento razoavelmente preservados, a gente vai notar que a maneira como ele lida com as próprias emoções, com a frustração, com a dor mental, com o sofrimento, é de uma maneira muito infantilizada.
A gente vai olhar para o paciente e vai ter a impressão que nós estamos diante de um bebê, às vezes de 2, 3, ou mesmo meses, diante de nós. Quanto mais comprometido for o paciente, quanto mais graves forem os seus sintomas. Porque esse tipo de paciente foge do sofrimento emocional, porque ele não tolera a verdade do que o sofrimento emocional coloca diante dele. Ele não consegue atravessar essa dor mental. E daí o que ele faz? Ele cria uma nova realidade para poder lidar com essa frustração. E o pensamento clínico, raciocinando clinicamente sobre o paciente, a gente percebe isso. E, né, identificando essas questões, a gente se dá conta o quanto é importante. A gente vai, né, porque a gente tem o pensamento clínico para diagnosticar a estrutura do paciente, para quê? Para determinar que tipo de tratamento é mais indicado para esse paciente. E aí vai ser necessário, por exemplo, um paciente com estrutura psicótica, só a psicoterapia não adianta. É preciso um tratamento combinado, um tratamento que una a psiquiatria com a psicoterapia. E a psicoterapia também vai ter suas peculiaridades. Não vai, o paciente ele não vai ser tratado da mesma maneira como é tratado um paciente neurótico, não vão ter os mesmos tipos de interpretação para revelar conteúdos inconscientes e balançar as defesas neuróticas que o paciente tem, porque o paciente, justamente, a sua parte neurótica da personalidade não é prevalente, não é protagonista. Então, a gente vai ter que ajudar o paciente, antes de mais nada, a reforçar seu ego, a reforçar seu self, para poder fazer com que esse self fragmentado, essas funções psíquicas que estão dissociadas e fragmentadas, e é por isso que ele usa essas defesas tão primitivas, elas voltem a se integrar. E quando elas voltam a se integrar, o paciente vai, aos poucos, dando mais espaço para a parte neurótica da sua personalidade tomar conta e ele poder usar defesas menos primitivas com menos intensidade. Né? Então, isso não quer dizer que o paciente vá mudar de estrutura, não, mas ele não necessariamente vai estar com sintomas psicóticos atuantes, principalmente quando o tratamento tem resultado e a gente consegue esse resultado na psicoterapia. Porque na psicanálise não há apenas uma teoria da clínica, mas também um pensamento clínico. E esse pensamento clínico é um modo original e específico de racionalidade que surge da experiência prática. Nada substitui a prática. O pensamento clínico ele tem que ser realizado na prática profissional com o paciente. É isso que vai fazer com que o paciente modifique a maneira como ele lida com os objetos, com as outras pessoas, a maneira como ele se defende do sofrimento mental. Isso é fundamental. E quando eu aprendi isso no meu trabalho clínico, os resultados que eu comecei a obter dos pacientes foram muito, como é que eu vou dizer, potencializados, porque quando a gente consegue sair de uma primeira sessão exercendo no pleno das nossas funções cognitivas, intuitivas e afetivas de ressonância com o paciente, um pensamento clínico que nos conecte ao paciente, a gente já vai criando uma aliança com ele. E essa aliança vai fazer com que a gente se conecte com o sofrimento dele afetivamente, não só do ponto de vista cognitivo, como como é pregado no raciocínio clínico na medicina e na psiquiatria, que fica observando os sintomas para fechar um diagnóstico dentro dos critérios lá nosográficos próprios dos manuais da psiquiatria. Aqui não. Aqui a gente está preocupado com o intrapsíquico e o intersubjetivo que está ocorrendo na interação entre o paciente com a gente, na chamada, no tão conhecido conceito de transferência e contra-transferência.
É aí que se dá a maior parte do trabalho analítico e que modifica a maneira como a gente vai poder trabalhar com esse paciente. Porque o pensamento clínico ele não é de uma lógica racional, como é a consciência prega ou outras correntes da psicoterapia prega. Não, o pensamento clínico na psicanálise, apesar da gente considerar os fenômenos psíquicos da psicanálise de um ponto de vista de causa e efeito, que é verdade que a gente faz isso, que dá sentido aos movimentos, aos desenvolvimentos e às transformações que são realizados a partir da escuta com a psicanalítica, é um pensamento muito mais de inconsciente para inconsciente, né? Usando a parte racional para poder, ora, se aproximar e se conectar do paciente, ora, se afastar e pensar sobre o que está acontecendo na experiência emocional entre nós dois, entre o paciente e eu. E são tão importantes para esse tipo de trabalho a representação subjetiva e a percepção da realidade do paciente. A maneira como ele representa a sua experiência emocional, a maneira como ele lida com ela e a maneira como ele percebe a realidade. Né? Porque no tratamento psicanalítico a gente não está tão interessado na realidade externa. A realidade que nos interessa é a realidade interna, aquela que está dentro do paciente e que ele vivencia, experiencia, a maneira como ele percebe o que lhe acontece, percebe o que acontece aos outros e o que está à sua volta. Aí você pode dizer para mim, tá, mas diagnosticar pelo modo psiquiátrico é mais fácil. Por que eu vou fazer esse movimento tanto psicanalítico? Bom, ao você escolher diagnosticar pelo modelo psiquiátrico, você vai trabalhar somente na superfície com o paciente, tanto do ponto de vista diagnóstico, como do ponto de vista terapêutico. Porque o diagnóstico psiquiátrico, ele é uma mera descrição de sintomas, onde você vai juntar alguns critérios, 4, 5 critérios, para fechar um quadro clínico e um diagnóstico diferencial a partir do que você está observando externamente. Já o pensamento clínico psicanalítico leva em conta o que está dentro da mente do paciente. Por isso que se trabalha em psicanálise, eu falo tanto da interpretação dos sonhos, que abre uma janela, que abre uma porta para dentro da mente do paciente, para a gente conseguir ver o que está lá dentro e a maneira como o paciente está lidando com a própria experiência emocional. Porque qual é a confusão que os psicólogos e os psicanalistas fazem sobre essa questão? Se confunde muito o diagnóstico psicanalítico com o diagnóstico nosográfico e psiquiátrico. E essa confusão faz com que você, muitas vezes, não consiga fazer um diagnóstico das estruturas do paciente. Você até entende o diagnóstico do paciente do ponto de vista psiquiátrico. Você entende que o paciente tem uma depressão maior, que o paciente tem um transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, que o paciente tem uma personalidade borderline. Mas quando você precisa fazer um diagnóstico a respeito da estrutura do paciente, que diz respeito à maneira como ele se defende da angústia, a maneira como ele funciona internamente, você se atrapalha, você não consegue fazer isso e induz muitos colegas ao erro de tratar pacientes graves, que eles até diagnosticaram corretamente do ponto de vista psiquiátrico, como se fossem neuróticos, quando eles não são, porque não conseguem entender e encaixar, visualizar a estrutura do paciente a partir da descrição de seus sintomas e de um diagnóstico psiquiátrico. E esse tipo de pensamento ele é muito diferente do raciocínio lógico e médico, né, que está ali para tratar a doença, que tem essa dicotomia saúde-doença. Para nós, todos os pacientes estão
doentes estão sofrendo problemas emocionais. Todos eles, inclusive nós, quando vamos buscar a nossa análise pessoal, o nosso tratamento. Todo ser humano, para um psicanalista, está doente em menor ou maior grau. Não existe ser humano que não tenha as suas doenças emocionais. E essa é uma diferença bem clara entre a psicanálise e o pensamento médico, porque o pensamento médico busca fazer um diagnóstico para eliminar, para curar completamente os sintomas aparentes, visíveis, do quadro clínico do paciente. Já a psicanálise quer fazer uma transformação inconsciente, fazendo com que o paciente tenha mais autoconhecimento sobre si mesmo e, a partir desse autoconhecimento, desse atravessamento da dor, pensando a dor psíquica, a dor emocional, transformar internamente a experiência subjetiva que ele tem. É uma transformação existencial do paciente e não só uma transformação, uma remissão de sintomas. E quando se faz essa confusão, você tem muita dificuldade de fazer uma escuta do inconsciente do paciente. É por isso que muitos colegas nem tentam trabalhar com a interpretação dos sonhos, porque mal conseguem identificar, do ponto de vista psiquiátrico, o diagnóstico do paciente, o que dirá entender e trabalhar com a complexidade dos sonhos, que não é fácil mesmo, ainda mais quando você não tem um método, quando não tem um passo a passo a ser seguido para fazer você chegar ao resultado que você quer, que é se conectar com o paciente e fazer com que ele realmente modifique internamente, profundamente, a sua experiência emocional. Um exemplo disso é um profissional que está mais preocupado em diagnosticar um paciente com depressão, com bipolaridade, com transtorno de personalidade, ao invés de diagnosticar a estrutura do paciente. Me diz aí, você sabe diagnosticar qual é a estrutura de um paciente com depressão? Aí você vai dizer, depende do tipo de depressão, né? Então, dependendo do tipo de depressão, isso foi inclusive um debate que fizemos ontem num plantão de dúvidas com os meus alunos. Dependendo do tipo de depressão, o paciente está numa estrutura ou está em outra. Não é tudo igual, não é toda a depressão está no mesmo tipo de estrutura. E se você pensou em neurose, olha, dependendo do caso, não é neurose, não. É casos mais graves, dependendo do tipo da depressão. E a bipolaridade? Em que estrutura está? Você tem claro isso para você? Em que estrutura você colocaria? E o transtorno de personalidade? Os transtornos de personalidade? Em que lugar você colocaria? Todos os transtornos de personalidade estariam dentro do mesmo tipo de estrutura? Já digo para você que não. Depende muito qual é o transtorno de personalidade em si que o paciente tem. E somente com um raciocínio clínico, com um pensamento clínico, psicanalítico afiado, você consegue fazer essas diferenciações e, inclusive, fazer essa inter-relação entre o diagnóstico, que é mais psiquiátrico, do diagnóstico psicanalítico, que trabalha em cima das estruturas. Porque eu não estou dizendo que não é importante você conhecer o diagnóstico psiquiátrico, mas eu estou dizendo que, para o trabalho psicanalítico, ele não é o mais importante. Mas ele é importante para você conversar com outros colegas, para você conversar em reuniões clínicas onde não tem o pensamento psicanalítico, para conversar com um psiquiatra do paciente. Para isso ele é importante. Mas para você tratar ele com a psicanálise, ele não é tão importante assim, não. Você tem que pensar no diagnóstico estrutural, aquele que fala da maneira como o paciente está organizado, onde estão as suas fixações libidinais, ou como é que estão organizadas as suas defesas, que defesas estão os pacientes. E num diagnóstico psiquiátrico, não é esse o foco de atenção do profissional que está atendendo o paciente. Porque qual é a diferença entre diagnosticar conforme a psicanálise e diagnosticar conforme a psiquiatria? No modelo da psicanálise, o diagnóstico é feito segundo as transformações ditadas pela angústia.
A gente está sempre de olho na angústia do paciente, ou ansiedade, se você preferir, né? Eu não faço distinção entre os termos ansiedade e angústia. Algumas pessoas fazem, não é o meu caso. Então, a gente está sempre de olho em como é que o paciente está lidando com a angústia, pelo sofrimento, a maneira como ele está lidando com o sofrimento dele. Como é que ele faz? Como é que ele reage quando ele está sofrendo? Ao sofrimento, à dor e às estratégias que ele usa para negar esse sofrimento ou para combater esse sofrimento. Isso diz muito respeito ao tipo de estrutura que o paciente tem. Se ele nega o sofrimento, ele tem um tipo de estrutura. Se ele combate esse sofrimento, ele tem outro tipo de estrutura. Se ele tem sucesso ao fazer isso, ele pode ter um tipo de estrutura. Se ele não tem, ele pode ter outro, porque ele pode começar a usar defesas mais primitivas ainda, que não estavam funcionando, porque o objetivo do paciente é se livrar da angústia, do sofrimento, da dor, né? Bem como, algumas vezes, como no caso dos neuróticos, seu objetivo é superar esse sofrimento, e é por isso que ele busca a gente num tratamento psicanalítico, para que a gente ajude eles a resolver essas questões. Na psiquiatria, o diagnóstico é realizado exclusivamente observando os sintomas do paciente, aqueles que estão ali. Se o paciente apresenta inibições graves, se o paciente tem logorreia, se o paciente tem fuga de ideias, se o paciente tem uma labilidade afetiva, se o paciente tem compulsões, se o paciente tem somatizações, tudo que é observável clinicamente. Que não é que não interessa ao psicanalista, isso interessa ao psicanalista também. Só que isso é só uma parte do que a gente vai observar. A gente quer ver isso dentro do modelo de como o paciente lida com a angústia, com o sofrimento e com a dor. Isso muda muito. Os psiquiatras, eles querem ver a lista de sintomas para enquadrar o paciente dentro de uma categoria diagnóstica. Para quê? Para dar uma medicação para poder diminuir esses sintomas que são observáveis. Não é para mexer internamente e mudar internamente algo na existência do paciente. Não. É para fazer ele viver melhor, diminuindo a intensidade dos sintomas, na esperança de eliminá-los. Mas a gente sabe que a psiquiatria ainda tem bastante desafios em relação a essa questão, porque e não é um objetivo da psicanálise eliminar completamente os sintomas, mas sim fazer o paciente viver melhor com quem ele é, né? Fazendo o paciente tornar-se a si mesmo, né, de um jeito que ele sofra menos, que ele possa se conhecer e ter mais gerência sobre o que lhe acontece, sem ser tão, como é que eu vou dizer, vítima dos próprios processos internos e do próprio inconsciente, mostrando para o paciente que ele não é o dono da própria morada como ele achava que era. Porque no pensamento clínico psicanalítico, a gente se preocupa com as razões do inconsciente. O inconsciente é que está em pauta aqui, não é o consciente. A gente fica preocupado com a diversidade de respostas que estão relacionadas aos avanços terapêuticos do paciente. A gente quer saber que tipo de intervenção a gente está usando que está fazendo o paciente ter avanços na terapia. Essa é a nossa investigação. E isso passa na relação na dupla analítica entre o paciente e o psicanalista ou psicólogo que trabalha com a psicanálise. A gente quer saber das transformações, né, das realizações alucinatórias, tanto nas atuações que os pacientes fazem fora da sessão para descarregar a sua atenção e a sua excesso de energia pulsional, como as racionalizações, os contra-investimentos que põem em ação um desinvestimento na vida e acaba tendo problemas sérios e aumentando os sintomas do paciente que deixam ele ainda mais doente e sofrendo ainda mais.
Isso envolve o analista também. No modelo psiquiátrico, o terapeuta, o profissional, não entra em jogo, é só o paciente. Na psicanálise, o analista ele é implicado na relação. E os conceitos de transferência e contra-transferência são fundamentais para o trabalho ter sucesso. A gente está constantemente se auto-observando na relação com o paciente para entender o que está se passando na mente do paciente. Porque o paciente vai induzir em nós determinados tipos de comportamento que, se a gente não pensar sobre a nossa contra-transferência, sobre a maneira como a gente está reagindo e sobre aquilo que o paciente está nos induzindo a fazer, nós vamos reagir na sessão exatamente como as pessoas fora da sala de análise fazem. E o nosso papel ali é agir diferente do que os outros reagem. A gente tem que dar uma resposta diferenciada. O paciente tem que perceber que ali a relação que ele tem com você é diferente de qualquer outra relação que ele tem fora do consultório. E isso só é possível quando você tem a mente afiada e observa a qualidade da transferência e da sua contra-transferência. Da maneira como você está lidando com aquilo que o paciente está projetando dentro da sua própria mente. É aí que você consegue ter resultados efetivos, sólidos e claros na vida do paciente. E o paciente fica fissurado por isso, porque ele fica até viciado na terapia. A terapia começa a ser algo mais importante para ele, porque ele vê valor naquilo que você está entregando. E você vai poder, finalmente, cobrar um valor de sessão digno com aquilo correspondente com aquilo que você entrega, porque você entrega um atendimento de excelência, de extrema qualidade, que realmente transforma a vida do paciente. Mas isso tem que passar por uma análise dupla, não adianta pensar só no paciente. Na psicanálise contemporânea, o trabalho precisa necessariamente passar por uma análise do que está acontecendo com a gente quando a gente está atendendo aquele paciente também. Porque o pensamento clínico e o diagnóstico da estrutura do paciente estão relacionados e são muito importantes. Sabe por quê? Porque a teoria jamais vai coincidir integralmente com a clínica. A gente vai estudar os aspectos teóricos e quando o paciente chega na nossa frente, ele é diferente do que a gente leu nos livros. Por isso que o pensamento clínico ele é tão importante, para a gente poder ver essa diferença e fazer as inter-relações necessárias, né? Porque o paciente não vem puro. O paciente com uma estrutura psicótica, ele não vem completamente psicótico. A mesma coisa o perverso, né? Ele tem elementos das outras estruturas também presentes na sua própria estrutura. Mas a gente tem que ver que tem uma estrutura que predomina e poder, através do pensamento clínico, identificar essa estrutura e ver os aspectos que estão mais saudáveis e das outras estruturas que também estão presentes ali. E isso a teoria não nos ensina. Isso só é nos ensinado na prática clínica. O psiquismo, através da psicanálise, o aparelho psíquico, ele só pode ser indagado de forma indireta. Ele dá sinais. E através de como o paciente está conversando ali com a gente, na transferência, no que ele está provocando de nós, naquilo que ele repete, sessão após sessão com a gente, que a gente tem sinais claros de como é que foi a infância dele, de como é que ele construiu o seu aparelho psíquico, de como é que quais são os aspectos constitucionais que foram herdados geneticamente do paciente e quais são as questões ambientais, familiares e psicológicas que moldaram a sua estrutura e a sua personalidade. Então, a gente precisa, quanto profissional, deixar o nosso inconsciente ressoar, ter uma ressonância com o inconsciente do analisando. Para isso, a gente precisa, né, entender e raciocinar sobre a transferência desses objetos primários
da infância do paciente sobre a pessoa do analista, através desses sinais que o paciente dá através da palavra, daquilo que ele fala e comunica com a gente. Não só a palavra como planejamento não verbal, mas essencialmente da palavra. E quando o paciente é convidado a falar sobre os sonhos, ele, a maneira, não é só o sonho que importa, mas a maneira como ele conta o sonho para a gente, a maneira como ele usa o sonho na sessão. Isso tudo vai dar sinais de como é que são essa relação do paciente com os objetos primários da sua infância, que ele está repetindo na relação com a gente no consultório e que ele repete com as outras pessoas fora do consultório também. Ao perceber isso e ao responder de maneira diferente, como as outras pessoas respondem, nós damos a possibilidade do paciente de ter outros pontos de vista para a própria experiência emocional. Outro ponto de vista que provavelmente ele nunca teve, que provavelmente ninguém conseguiu provocar isso no paciente. E aí ele pode mudar. Ele num primeiro momento, ele vai sentir dor, ele vai sentir sofrimento, porque a psicanálise ela atravessa a dor para ajudar o paciente a melhorar, e depois ele vai achar outras formas de lidar com esse sofrimento, ele vai transformar o sofrimento dele. Um exemplo disso, por exemplo, do raciocínio clínico, é quando foram introduzidas as estruturas borderlines, né, que estão no limite da psicose e com a neurose. Dentro dessas estruturas, a gente tem que reconhecer os limites também com as múltiplas outras organizações que estão presentes. Então, nos casos borderline, nós vamos ver aspectos depressivos, nós vamos ver aspectos perversos, psicossomáticos, psicopáticos. Tudo isso, quando a gente estuda a teoria sobre a estrutura borderline, não fica claro para a gente. No pensamento clínico e no atendimento, na prática, a gente vai se dar conta disso, que nas estruturas borderlines tem essas múltiplas outras organizações presentes, e não só essas que eu falei aqui, tem várias outras também, aspectos fóbicos, aspectos obsessivos, né? Então, num primeiro momento, se pensou em relacionar essas organizações com a neurose, mas depois os psicanalistas foram entendendo que era necessário distinguir essa estrutura da neurose, que ela não era neurótica e não era psicótica, que era uma estrutura à parte, que englobava aspectos psicóticos, aspectos neuróticos e aspectos também das outras organizações, que é um quadro diferente de todos os outros, né? Que é um quadro onde, veja bem a diferença da psiquiatria. Quando é que a psiquiatria vai pensar em angústia de separação, né, e de angústia de intrusão em ambos os sexos? Não vai pensar sobre isso. Vai pensar sobre os sintomas. Quem está pensando no tipo de angústia que o paciente está tendo e a maneira como o paciente lida com essa angústia, somos nós, através do pensamento clínico, né, e no trabalho da transferência, na transferência com o paciente. Porque quais são os benefícios que o pensamento clínico traz para o diagnóstico psicanalítico? No Freud, o pensamento clínico está centrado basicamente no intrapsíquico do paciente. Quase toda a obra freudiana. No final, ele dá uma reformulada, né, no final da vida, nos últimos textos. Mas, praticamente, toda a obra freudiana é centrada no intrapsíquico do paciente. Freud não está nem muito preocupado em tratar o paciente. Freud está preocupado em descobrir, a prioridade do Freud era descobrir os processos psíquicos, intrapsíquicos do paciente, não tanto tratar. Foi com os outros analistas que vieram depois de Freud, ou contemporâneos mesmo de Freud, como o Ferenczi e tudo mais,
que se preocuparam mais no tratamento do que o Freud. Freud queria era descobrir os processos psíquicos. E o pensamento clínico abre espaço para os terapeutas se perguntarem como tratar esses pacientes. Freud não estava tão preocupado no tratamento dos pacientes, estava preocupado em descobrir os fenômenos psíquicos. E aí, ele uniu uma coisa à outra. Ele uniu o processo de investigação com o processo de cura. Mas quem realmente se preocupou e se perguntou como tratar os pacientes foram outros discípulos de Freud e foram os que vieram depois, e é por isso que o tratamento psicanalítico evoluiu muito e hoje não é igual à época do Freud. Então, se descobriu que tem no tratamento, conforme foi evoluindo o pensamento psicanalítico, que tem influências mútuas entre os membros do paranalítico. O paciente influencia o analista e a sua vida, porque faz ele pensar sobre si mesmo, muitas vezes numa reanálise, numa autoanálise forçada, pelo que ele desperta na mente do analista, e o analista faz o paciente reacomodar o próprio mundo interno, as próprias defesas, o próprio equilíbrio pulsional e a maneira como ele lida com os objetos internos, através das suas intervenções e da maneira como ele trata esse paciente. Então, a neutralidade, ela é impossível, a neutralidade por si só, e praticamente indesejável. A neutralidade que a gente precisa é de escuta, para a gente não se confundir com o paciente, já que o processo de empatia é tão importante na clínica psicanalítica contemporânea. Mas a neutralidade, ela, né, como foi mal interpretada, ela não é algo alcançável, como preconizava Freud, não é algo alcançável, não. Porque o pensamento clínico, ele não pode excluir o que afeta o analista. Por isso que a neutralidade ela é algo impossível. Se a gente quer pensar clinicamente a estrutura do paciente, a gente tem que pensar como o paciente está nos afetando. Porque a qualidade dessa afetação, aquilo que ele está provocando em nós, se a gente consegue diferenciar o que é do paciente e o que é nosso, a gente consegue entender muito mais o paciente e consegue saber muito mais o que fazer e como manejar a situação clínica para fazer o paciente diminuir a sua angústia e começar a viver com mais qualidade, ter uma vida menos sofrida. Não uma vida sem sofrimento nenhum, mas uma vida menos sofrida, uma vida onde ele pode ter momentos de alegria, momentos de prazer e também momentos onde ele vai atravessar a dor, sim. E vai atravessar a dor por inteiro, não fugindo dela, como fazem os casos mais graves, o que complica ainda mais o quadro clínico. Porque como é que a gente pode organizar o pensamento clínico nos nossos atendimentos? Por exemplo, vamos pegar só em relação ao afeto. Se a gente for pensar só em relação ao afeto, a gente tem que organizar o afeto de acordo com como o paciente lida com o afeto no corpo e com o soma. Como é que ele lida com isso? Ele somatiza, ele não somatiza, ele tem conversões, ele não tem conversões. A gente tem que pensar no seu vínculo com o inconsciente e com a repressão. Isso é muito importante para a gente saber se o paciente tem uma estrutura mais neurótica, onde o recalcamento e a repressão são predominantes, ou se o afeto ele é um afeto que o paciente lida com outro tipo de vinculação mais precária, mais primitiva. Como é que acontece a descarga? Né? Dentro do aparelho psíquico do paciente, a sua sensibilidade diante dos afetos dos outros, na relação que forma todo o emaranhado de problema do paciente, é de uma maneira mais com alteridade, como própria dos neuróticos, ou é de uma maneira mais narcísica, com os quadros borderlines, psicóticos? Como é que ele lida
com a sensibilidade do afeto dos outros? Ele dá bola para isso, não dá bola? Afeta ele, não afeta? Isso é muito importante. No pensamento clínico contemporâneo, nos atendimentos do paciente, a gente tem que fazer essa interarticulação entre o intrapsíquico, que é próprio do paciente, e o intrasubjetivo, que se dá no paranalítico, na relação entre eu e o paciente. Porque aí sim o progresso do paciente vai ser acelerado. Aí sim a gente vai ter capacidade de usufruir da ferramenta da interpretação dos sonhos em toda a sua plenitude para usar ela da maneira certa para aquele tipo de paciente, porque a gente usou o nosso pensamento clínico de forma correta para identificar a estrutura da personalidade do paciente, confirmamos isso através dos sonhos do paciente, e agora a gente sabe como usar os sonhos para tratar o paciente, para fazer o paciente parar de sentir tanta angústia, para que essa angústia diminua a sua força sufocante, que está acabando com o paciente. Então, aí surgem algumas perguntas, né? Na hora de trabalhar com o paciente, o que a gente faz? A gente sustenta de um modo maior ou menor o silêncio ou a verbalização? A gente tem que falar mais ou tem que falar menos com o paciente? Depende da estrutura do paciente. Com um certo tipo de estrutura, a gente vai ter que ser uma estrutura mais ativa, a gente vai ter que verbalizar mais coisas, a gente vai ter que falar mais. Com outro tipo de paciente, a gente vai ter que ficar mais em silêncio para ajudar ele a refletir mais sobre os próprios processos mentais. E em relação à transferência, a gente vai fazer interpretações de transferência ou a gente vai se abster de fazer uma abstinência, vai se abster de fazer uma interpretação de transferência, por exemplo? O que a gente vai fazer? Quais são as medidas eventuais de urgência? Porque muitos dos pacientes que a gente vai atender não são no modelo analítico clássico. Vai ter muitos pacientes que a gente vai atender numa psicoterapia psicanalítica. E aí o trabalho muda, o setting muda, o enquadre muda. Aí não é só análise, interpretação, muda a técnica, muda o manejo. Essas medidas eventuais de urgência, por exemplo, se o paciente está com ideação suicida, se o paciente está se colocando em risco e colocando em risco outras pessoas, como é que a gente vai agir? Que tipo de postura a gente vai ter? Essas questões que a gente tem que se questionar constantemente. Porque quais são os efeitos do pensamento clínico para o tratamento? Primeiro, a gente amplia a tomada de consciência do paciente, seja pela consciência, seja pela transferência, sendo ela interpretada ou não, porque no modelo contemporâneo, não necessariamente a gente precisa fazer uma interpretação sistemática da transferência, e também da consciência do paciente em relação à resistência. Então, o paciente tem que se dar conta do que ele repete nas relações e do que ele resiste a entrar em contato. Tomar consciência desses aspectos é fundamental para a terapia ter efeito na mente do paciente. Ele também tem que tomar consciência sobre como ele funciona. Por ele mesmo, ele tem que tomar consciência. Se dar conta disso. E aí ele vai parar de culpar os outros por essa questão. Aí ele vai começar a entender a natureza dos seus conflitos. Vai se interessar por isso. Vai querer investigar a natureza dos seus conflitos junto com você. Ele vai fazer relações com a própria história dele. Ele vai fazer uma reconstrução, uma construção na análise. Vai reelaborar a própria história. Ele vai fazer isso junto com você. E ele vai fazer também uma relação com a própria palavra e com a escuta que ele tem do outro, a começar com a escuta que ele tem daquilo que você vai falar para ele. Esses são os efeitos do pensamento clínico por tratamento, porque você fez o trabalho de casa, porque você está
usando o processo de empatia para se conectar com o paciente, está sendo afetado pelo que o paciente está projetando dentro de você, não está negando isso, não está resistindo a essa afetação, pelo contrário, você está analisando ela para poder ajudar o paciente. Porque o pensamento clínico é o resultado de um trabalho mútuo de observação e auto-observação dos processos mentais. Os dois têm que fazer isso. No primeiro momento, você vai observar os processos mentais do paciente, e aos poucos você vai ajudando, e os seus processos mentais também, e aos poucos você vai ajudando o paciente a observar os processos mentais dele. Porque o que a gente quer, a gente tem que ajudar o paciente a pensar a dor com empatia. Nós temos que pensar a dor do paciente com empatia. A gente tem que ajudar o paciente a pensar a própria dor com autoempatia, diminuir a severidade do superego do paciente, seja qual for o superego que o paciente tenha, se é o superego neurótico ou se é o superego mais regressivo, mais psicótico. Certo? Então, se você tem alguma pergunta, se isso faz sentido para você, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida, que agora eu vou ler o que vocês estão falando e vou interagir com vocês caso tenha alguma pergunta. Porque o que eu falei hoje aqui? Vou fazer um breve resumo do que eu comentei e falei nessa live. O que é o raciocínio clínico na psicanálise? Eu abri falando sobre isso. Qual é a confusão que os psicólogos e psicanalistas fazem sobre essa questão? Qual é a diferença entre diagnosticar conforme a psicanálise e diagnosticar conforme a psiquiatria? Espero ter sido bem claro sobre esse ponto, porque a diferença é gritante, não é a mesma coisa e tem muita confusão em relação a isso. Falei também por que o pensamento clínico para diagnosticar a estrutura do paciente é tão importante. Disse qual é os benefícios que o pensamento clínico traz para o diagnóstico psicanalítico. Comentei como organizar tudo isso nos seus atendimentos e também falei os efeitos do pensamento clínico para o tratamento. Certo? Vamos ver então se vocês têm alguma pergunta por aqui. O Sidney está dizendo bem didático, muito obrigado, Sidney, esse retorno é ótimo. A Evaldina pergunta, professor, qual é o seu WhatsApp pessoal para eu enviar relatório? O senhor autorizou. Eu mando para você lá no grupo, Evaldina, não te preocupe, eu te dou um oi e daí você me manda, tá bom? Não te preocupa com isso que eu mando para você, ok? Bom, como eu vejo que não tem perguntas, eu fico por aqui. Ah, tem uma aqui, do Almeida, que diz assim, a contra-transferência será mais eficiente sempre quando o analista associa e amplia possibilidades construtivas colaborativas. Alguma vez, um pequeno choque de realidade com algumas analogias. Bom, é interessante esse seu ponto de vista. Eu creio que quando o analista consegue diferenciar o que é dele, da sua personalidade, que está ali na sessão, e o que é que o paciente está projetando dentro dele, que é uma reação emocional às projeções que o paciente está colocando na mente do analista, e que o analista tem que conter e devolver para o paciente de uma maneira mais suportável para ele ouvir, aí o processo está andando. Aí sim a coisa funciona, certo? Algumas vezes é importante, sim, o choque. É importante a gente balançar as estruturas do paciente. Mas a gente tem que saber com qual paciente a gente está lidando, com qual estrutura a gente está lidando. Se são pacientes, por exemplo, muito comprometidos ou muito frágeis emocionalmente, a gente tem que mudar, a gente é melhor evitar esse tipo de questão. Por que a gente vai fragilizar quem já está muito frágil? Não vamos ter resultados efetivos nisso. Por isso que é tão importante a gente analisar a conta-transferência, para saber que tipo de paciente é.
para ver a qualidade do que está sendo transferido na nossa mente, para entender o paciente, para saber qual é a intervenção mais adequada para ele, porque a gente não pode trabalhar com todos os pacientes da mesma maneira. As intervenções elas têm que ser singularizadas, individualizadas. Por isso que a teoria não é igual à prática, ela é diferente. E ela é tão diferente que a gente precisa usar essas ferramentas da psicanálise contemporânea que Freud não utilizava, que achava até que era um obstáculo, para poder trabalhar com os pacientes e entender eles em profundidade. Vamos ver aqui. O Walter diz: professor, tive um sonho com um paciente que está na 8ª sessão. Eu entrava na minha sala e ele estava sentado no chão. Ao fundo, uma parede de cor preta. Há um sonho de contratransferência. Paciente na 8ª sessão. Entrava na minha sala, ele estava sentado no chão. Ao fundo, uma parede de cor preta. Olha, eu precisaria entender melhor o caso do paciente, mas o que tudo indica é que esse paciente é grave, que a situação que ele está projetando dentro de você não é fácil de ser contida dentro da sua mente, que tem conteúdos agressivos bem importantes que você vai ter que trabalhar. E para isso, quando a gente identifica esse tipo de questão, a gente precisa ter na nossa mente o que o Bill chamava de capacidade negativa, para poder, inclusive, suportar possíveis reações terapêuticas negativas que o paciente pode ter ao tratamento e ataques que ele podem ter em relação a gente na sessão. Fica de olho nesse paciente, certo? E na forma como ele lida com os próprios objetos internos, porque, pelo jeito, o conteúdo que ele está projetando na sua mente é muito pesado, muito primitivo mesmo, certo? Vamos ver aqui. A Maria Zilá diz: na psicose a transferência é mais adesiva? É mais adesiva, sim, é mais adesiva. Ela é imediata e ela também é tenaz. Ela, né? O paciente não muda facilmente a transferência. Então, ela tem essas 3 características. É mais adesiva, sim. Não é nem um pouco parecida com a transferência da neurose. O Aldin disse assim: boa noite, Leonardo e todos. Determinados pacientes, às vezes, precisam muito de acolhimento, mas não podemos esquecer do enquadre. A meu ver, essa é uma regra da psicanálise. Não pode quebrar. Agora, o enquadre não é mesmo para as diferentes estruturas, tá? O enquadre com um psicótico não é igual ao enquadre com um neurótico, por exemplo. Nem a maneira como você vai lidar com o paciente. Você não pode querer enquadrar o paciente dentro de um tratamento da mesma forma que você vai enquadrar o neurótico. Você não vai ter sucesso com isso, você não vai conseguir nunca, Aldir, enquadrar do jeito que você quer um paciente psicótico como você faz com os outros neuróticos. É por isso que o diagnóstico é tão importante. E o pensamento clínico ajuda muito a você diferenciar essas questões, tá bom? O Walter diz assim: ok, entendi, obrigado. Espero ter ajudado, Walter. Precisaria de mais detalhes, obviamente, para te ajudar mais nesta questão, mas pela forma como você colocou ali, parece um paciente grave, sentado no chão parece uma posição mais infantil, quem senta no chão são predominantemente as crianças, né? Então, espero ter feito sentido para você. A Mirna disse assim: estava numa mentoria, cheguei agora. Bem-vinda, Mirna. O Aldin diz: por exemplo, a clínica da adolescência. É preciso ficar em alerta sobre os movimentos de dissociação, projeção e introdução que permeia a vida do adolescente.
é preciso ficar alerta em todos os atendimentos com os pacientes. Fundamental isso. Não só no adolescente, mas esse exemplo é muito bom. É bem isso aí mesmo. Inclusive, o que ele provoca na gente, né? Com a sua contestação, com a sua rebeldia, certo? O Almeida Paiva, o policial, diz assim: as analogias que me refiro seriam pequenas comparações moderadas. Damos oportunidade de livres escolhas, mas sei que isso tem que ser acolhedor e bem associativo para analisando, associar livremente. Acho que foi ótimo isso que você colocou, Almeida. Olha só, o ponto de corte aqui é o seguinte: se a analogia que a gente falar interromper o processo associativo e de comunicação do paciente, aí a gente tem que estar em alerta. Talvez a gente tenha que repensar a maneira como a gente está fazendo isso. Se não, vamos em frente. Tá bem? Esse é o ponto de corte. Isso não quer dizer que o paciente não vai ter momentos reflexivos, que a gente vai provocar reflexões que ele vai fazer em silêncio e tudo mais. Mas um critério que eu uso muito para saber se uma intervenção minha funcionou ou não é a reação do paciente a essa intervenção. Tá? Tudo com muito carinho, lógico. Tá bom, isso aí. Entendi. O enquadre, e ele é diferente de cada estrutura. Exatamente, o enquadre é diferente. A aula do professor foi magnífica. Muito obrigado, Almeida. Valeu. Bom, gente, eu fico por aqui. Na sexta-feira tem novamente o terceiro podcast Psicanalista Contemporâneo de Sucesso. Desta vez eu vou ser entrevistada por outra aluna minha, a psicanalista Mônica Pullman, Mônica Regina Pullman. O programa, o podcast vai ao ar às 21h30, somente no YouTube. Não vai ao ar no Instagram, certo? Espero por vocês. Um abraço, boa noite. E se você está assistindo a gravação desse vídeo e quer deixar uma pergunta, pode deixar que eu respondo depois, certo? Tchau, fiquem bem.